Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor, diretamente de Salvador. E agora estou com o Head Comercial da Justus Seguros e a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos, as ambições, as responsabilidades, principalmente dos corretores, no passar do tempo. Tecnologia, IA, tudo vem se desenvolvendo, mas às vezes aquela visão de que o corretor começa a ter que fazer mais do que só vender e focar em gastar o seu tempo em desenvolver novos projetos, acaba caindo para o corretor. Eu sei que você, meu amigo corretor que está assistindo, tem aquela vistoria para fazer, a parcela para cuidar. E a gente vai falar sobre uma visão um pouquinho inovadora de mercado. Mas eu vou deixar meu convidado se apresentar e falar um pouquinho para vocês, tudo bem? Felipe, fala um pouquinho para a gente. Pessoal, muito prazer aqui estar falando com vocês. Sou Felipe Genovese, sou o Head de Vendas, como o Léo apresentou aqui da Justus. Obrigado aí pela chance de bater um papo com vocês, de conhecer um pouco mais a audiência. Cara, acho que a Justus, a gente tem um DNA um pouco diferente do mercado, né? A gente é uma empresa que a gente começa sem ter legado nenhum, né, no passado, o que isso é ótimo pra gente. Então, a gente consegue olhar de uma forma bem distinta hoje do que o mercado faz. A gente entende que o corretor, ele tem uma zona de brilho que é encantar o cliente, né? E muitas vezes, porque ele ganha uma comissão, Léo, muitas vezes a seguradora coloca todas as responsabilidades em cima dele também, operacionais, que deveria ser de papel da seguradora, ela transfere isso para o corretor para aliviar a DA delas. Basicamente é isso. Aqui na Justus a gente pensa muito diferente, né? Então, uma empresa que é uma seguradora, mas antes disso a gente é uma empresa de tecnologia. Isso que é muito legal falar. Então, por acaso, a Justus vende seguro, mas primeiramente a gente é uma empresa com DNA de tecnologia e a gente pensa muito na experiência desse corretor e como ele vai tratar muito bem o cliente dele. Então é para isso que a gente está aqui. Então, basicamente, a gente tem muitas soluções que ajudam esse corretor. Uma delas, parcela em atraso, esquece, pessoal. A gente tem toda uma cobrança já sistêmica que a gente ajuda o corretor a fazer isso. Obviamente, se o corretor quiser reforçar, fica à vontade, né? Sinistros hoje, por exemplo, hoje o sinistro, o cliente ele consegue abrir via mensagem de voz. Em 4 minutos hoje, a minha média de abertura de sinistro por mensagem de voz. O que isso quer dizer? O cliente tem o seu sinistro, ele conta via mensagem de voz o que aconteceu. A gente monta o relatório e manda para o corretor validar, né? Então, legal. Hoje, toda vez que eu pergunto quem aqui ama abrir relatório de sinistro, levanta a mão, ninguém levanta. Ninguém levanta, exatamente. Então, quando a gente começa a olhar a dor do corretor, a gente começa a entender de fato como funciona no business. E o mais legal de tudo, Léo, a Justus foi uma empresa criada de fora para dentro, né? Então a Justus vai lá, eu escuto as dores do corretor e como eu transformo isso em produto para ajudar o próprio corretor. Eu acho que é nessa sinergia que a gente está aqui já há 4 anos comercializando e querendo revolucionar o mercado de seguro alto no Brasil. É por aqui que a gente pauta toda a nossa caminhada. E é legal quando você traz esse overview, né, Felipe, de você começar de fora para dentro, né, trabalhar um pouquinho mais olhando o mercado, fazendo diferente do que o mercado tradicional já faz, para atender uma fatia diferente de público também, para conseguir conquistar esse passo. E como a gente estava falando ali nos bastidores, você contou um pouquinho da tua trajetória antes da Justus. Já atuou em grandes empresas aí do mercado e traz também uma visão que eu acho que falta muitas vezes para o corretor. O corretor entender que hoje a figura dele como presença de venda, né, o seguro é um commodity. Você queira ou não, o seguro é um commodity. A entrega e a promessa é a mesma em qualquer companhia. Um outro diferencial, que nem o Felipe falou da Justus aqui, abrir um sinistro em 4 minutos, o seu próprio cliente, você não precisa se envolver para sobrar tempo para fazer uma venda. São pontos que você pode desenvolver. Mas quando a gente olha isso, eu
eu vejo como corretores de seguros e como influencer do mercado, uma defasagem no interesse do corretor em querer adquirir novas ferramentas para poder trabalhar. Até pela presença constante no ITC Las Vegas, onde a gente bebe muito da fonte, como eu costumo falar, em inovação, a gente vê algumas coisas que muitas coisas que eu via 2 anos atrás já são realidade no nosso mercado, e eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão de mercado quando a gente fala nesse ponto. Em fazer com que o corretor beba da fonte no Brasil e entenda da importância e da pujança do nosso mercado, porque o mercado brasileiro tem muito a se desenvolver e as oportunidades estão na mesa, mas vai necessitar que o corretor também coloque um pouco de energia em abrilhantar ali, em crescer o seu conhecimento, né, cara? Exatamente. E a gente entra muito nisso com o produto, tá, Léo? Tem uma frase, as 100 primeiras apólices da Justus, quando a gente começou lá atrás, eu acho que foi o meu principal desafio na minha entrada foi, eu vou vender as 100 primeiras apólices para escutar a dor do cliente, né? Antes de ter esse produto modelado para colocar na mão do corretor. E para eu vender 100 apólices, facilmente eu falei com mais de 2.000 pessoas. E era nítido uma frase que sempre aparecia para mim, que era: Felipe, eu pago seguro para não usar. Tá errado. Você usa seguro todo dia, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Você não tem um evento. Exato. E aí é o erro do corretor que não fala isso pro cliente. Desculpa te interromper, mas aqui casou certinho com o que eu costumo falar no podcast. Você tá usando, você não tá tendo um evento para acionar a seguradora. E além disso, a Justus é uma seguradora que a gente é baseado em telemetria. Então, o que a Justus faz? A gente faz a individualização do risco de cada cliente. A gente sai meramente daquele perfil. Daquele perfil de 60 anos atrás. E a gente consegue individualizar o risco de cada cliente. Eu e você temos a mesma idade, a gente tem o mesmo carro e a gente mora no mesmo CEP. Você vai ter um hábito muito diferente de direção do que eu. Se a gente paga a mesma coisa, é porque alguém está subsidiando o preço um do outro. Perfeito. Né? Então, quando a gente coloca isso e individualiza o risco desse cliente via telemetria, a Justus, pelo próprio nome que já diz, né? A gente é justo com ele e eu divido esse bom risco com ele. De que forma? Eu devolvo em pontos para ele trocar por gasolina nos postos Shell, Ipiranga e Petrobras, por voucher no Uber, por milhas na Livelo ou até por voucher no McDonald's e Renner, né? Então, qual que é o nosso grande panorama? Quando você sabe vender seguro e você escuta, eu pago seguro para não usar, além do que você acabou de me dizer, o corretor tem que saber que se ele oferece um produto da Justus, esse cliente ele vai estar usando semanalmente o meu produto para colher pontos e trocar isso por benefícios, né? Então a gente tem diversos clientes que trocam até R$100 por mês em benefício. Então, o cara paga uma parcela de 300 e poucos reais e R$100 ele tem de volta para colocar em gasolina. É né? o melhor cashback possível. É o melhor cashback possível. E eu acho que é nesse ponto que a gente tenta mudar o comportamento do trânsito nas grandes cidades. Como que a gente consegue influenciar de forma positiva todo esse ecossistema? E basicamente ele me dando um bom risco, eu divido com ele. Então, indo pela linha que você me falou, é dessa forma que hoje a gente estrutura todo o mercado, né? E a gente está apostando nisso para a gente revolucionar esse mercado de seguro alto aqui no Brasil. Legal, e dentro dessa visão que você falou mais justa, né? Como que você enxerga e como que a Justus enxerga essa mudança? Porque eu falo assim, né? Se a gente olhar o mercado de seguros, você comentou que você não é oriundo dele. Então, fazendo assim, talvez a última grande mudança do mercado de seguros tenha sido o perfil, agora a nova aprovação da 213 e da nova Lei Geral de Seguros, onde a gente tem algumas mudanças significativas, mas mais do que isso, eu particularmente acho que a gente caminha para duas situações, não sei se você vai concordar comigo. Extinção do bônus, porque quando a gente caminha para uma melhor coleta de dados, a gente torna, talvez a criação do bônus, eu acho que ela não é que ela vai acabar como um todo. Eu acho que você, como Justus, por exemplo, vai poder bonificar o teu cliente que está lá há 5 anos sem bater contigo, que consome um segundo produto teu a partir do momento que você oferece, e aí você vai criando sim uma rentabilidade, que são as formas hoje de pontuação, bonificação, que as maiores
empresas fazem, que nem você citou ali, Livelo é parceiro. Opa, legal, você pode trabalhar com a Livelo aqui, acumulando ponto ali, e aí você junta esse arcabouço e todo mundo trabalha junto e todo mundo ganha. E o segundo ponto que eu acho é o perfil. O perfil hoje, cada vez mais, ele vai se tornando irrelevante. Não é que você não vai ter os dados da informação, mas é a forma que a seguradora analisa. A gente pode trazer o próprio atuário, né, o profissional. Muitas das coisas da parte de atuária já migraram para o digital. Vai acabar com o atuário? Jamais, eu acho que não. Só que o serviço dele já mudou dentro da seguradora. Ele já tem que olhar de um outro prisma, de uma outra análise. A Justus também pensa nesse caminho e segue nessa linha também? Com certeza. Pra gente, Léo, a gente sabe que muita gente exclui alguns perfis, né? Então, por exemplo, a Justus, ela aceita carros até 20 anos com cobertura compreensiva, nacional e importado. Só nisso, a gente acho que é a única do mercado que consegue oferecer cobertura compreensiva para um carro importado até 20 anos. Eu acho que sim. Como que a gente faz isso, né? A Justus acredita que não existe risco ruim, existe risco mal precificado. Perfeito. Então, olhando dessa forma, né, tendo uma melhor precificação de entrada, agregando com o que a gente consegue fazer na individualização do risco através da telemetria, cara, eu acho que é o modelo perfeito que a gente tem para atuar hoje no mercado, né? A gente consegue ofertar para o corretor uma chance de expandir a carteira de cliente dele, a gente consegue ofertar para o cliente um seguro SUSEP, que até pouco tempo atrás, um carro importado de 20 anos, esse cara tinha que recorrer a uma PVS, uma cooperativa. Uma APV, né? Então, hoje, com a Justus, a gente consegue dar esse deguste, tanto para o corretor, quanto para esse cliente. E aí, eles entendendo, meu guincho, hoje o guincho da Justus, a gente está fazendo em território nacional, tá? Uma média de 39 minutos de chegada. Tá bem. É muito bom. Eu ouso falar que é um dos melhores do mercado hoje, né? Meu pagamento de sinistro parcial, minha resolução de sinistro parcial está em 17 dias. Bom também. Né? Então, é dessa forma, encantando o corretor, encantando o cliente e tendo um preço adequado para os dois, é onde a gente acredita que a gente consegue, de fato, fazer a diferença aqui. E é legal quando você traz esse ponto de vista, porque assim, eu costumo dizer, muito se fala aí no mercado que só 30% da nossa frota é segurada. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é que desses 30%, eu diria que esses 30% devem corresponder a quase 80% da frota segurável para o mercado. Então, é uma análise muito pobre se a gente falar só 30%, 70% não tá. E aí a gente já traz um ponto que você citou ali, as APVs, as cooperativas. Agora que a gente já tem a iminência da regularização, a entrada delas como player, que eu particularmente acho que é a forma mais justa de equiparar. Eles existem por causa de uma falha de até certo ponto, se a gente falar, é que o mercado deu essa brecha por uma precificação errada, como você falou. A gente cria um ambiente mais competitivo, mais justo, onde o consumidor, que daí quando a gente vai para um mercado mais desenvolvido, né? Eu tive essa oportunidade de conversar com alguns brokers lá fora. Poxa, mas por que aqui o seguro é obrigatório? Não é? Essa é uma grande discussão que a gente tem aqui, mas na verdade isso passa pelo entendimento, né? Eu fiz um estudo agora que eu estava analisando seguros de apólice de vida no Japão. O Japão supera os Estados Unidos em número de segurados de vida. Por quê? Porque a consciência e a carga tributária é tão alta que a população já entendeu que o recurso para a família não ficar com uma dívida vai vir da ferramenta do seguro. Então já é uma concepção. Só que eu acho que no Brasil a gente tem algumas etapas a seguir, algumas barreiras a derrubar. Mas vivemos um momento de transformação e de oportunidade para isso também, né, Felipe? Com certeza. Léo, se minha memória não está errada, foram 2.237 APVs que se apresentaram ao mercado. Acho que regularizar, que deram entrada, eu acho que o número é menor, mas eu acho que o número que você falou é são mais ou menos 5 milhões de novos consumidores de seguro que estão entrando. A Justus hoje trabalha com 2 produtos. Eu tenho um produto anual, que é exatamente o produto que o mercado conhece, né? Com alguns diferenciais. Então, na Justus, o meu produto anual, você tem 12 guinchos por mês. Na minha assistência já está incluso, dentro da minha assistência 24 horas, guincho para terceiros até 100 km. A gente tem alguns diferenciais. Mas além do meu anual, eu tenho um produto mensal, recorrente,
onde o corretor vende uma vez, não precisa mais pensar em renovação, funciona como se fosse uma assinatura. Uma assinatura de Netflix. E não compromete renda, e o cliente ele pode cancelar quando quiser, sem multa. Legal. Esse produto é um produto que você também consegue fazer de uma forma modular. Então você consegue vender tanto no mensal um compreensível completo, quanto um roubo, furto mais assistência. O corretor precisa entender exatamente com quem ele está dialogando para entender o perfil desse cliente e modelar o produto perfeito para ele. Obviamente, um cara que já vem de um histórico de seguros, né? Tradicional, Você vai oferecer um seguro tradicional para ele. Agora, se esse cara tá vindo de uma APV, cara, é sua chance de colocar um produto mensal da Justus, suscepado, na mão desse cara, né? Com um preço muito semelhante ao que ele já paga numa APV, só com todo o respaldo que ele tem por ser SUSEP. Eu acho que aqui, Léo, que a gente vai fazer a nossa grande diferença no mercado. Tendo um produto mensal, um produto anual, super alinhados com o que, de fato, o público do corretor, os clientes do corretor precisam, é assim que a gente consegue colaborar para todo esse ecossistema e rodar isso cada vez mais e fazer crescer. Né? Esse é o ponto. Quando você fala 70, 30, a gente tem que fazer esse 30 crescer. E acho que é dessa forma que a Justus também colabora para isso. Legal. Pessoal, eu tenho certeza que vocês gostaram muito desse bate-papo, mas eu já vou deixar o convite para o Felipe ir lá para Curitiba, nos nossos estúdios do podcast O Corretor, e participar com a gente, um programa todo dedicado a Justus, para a gente falar de todos os diferenciais que a companhia tem para entregar. E é aquilo que eu sempre venho mostrando para vocês, a oportunidade de crescer e se desenvolver tá aí, tá na sua mesa, tá na sua mão. Basta você, corretor de seguros, entender que você tem que estar com a cabeça aberta para desenvolver esse mercado de uma forma muito mais agressiva, vamos dizer assim, mas não agressiva no bom sentido. Felipe, obrigado por te conhecer. Valeu, pessoal. A gente muito se fala. E ó, até a próxima quarta-feira que a gente tem podcast O Corretor aí no YouTube. Se você não está inscrito no canal, clica aqui, se inscreva e me acompanhe sempre. Uma boa noite e fiquem com Deus. Valeu. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.